Hoje, além do barulho da rua, a gente tem também um showzinho numa praça aqui perto da minha casa e música ao vivo no bar da esquina. Porém, esse é o único lugar que não foi tomado pelas caixas, que ainda tem luz. Então nós vamos gravar aqui, eu aumento o volume na hora de editar e você aumenta o volume aí, entrega pra Deus e é nóis. Eu queria falar sobre como muito do nosso estresse geralmente vem do fato da gente dar uma importância muito maior a uma coisa do que ela realmente tem. Eu li um livro, muitos anos atrás, que se chama... Eu acho que Não Faça Tempestade num Copo d'Água ou alguma coisa muito parecida com isso. Vou ver se eu acho e deixo no descritivo pra você. Mas, do livro inteiro, o que ficou pra mim foi uma pergunta que a gente deve fazer quando a gente está se importando, a gente se pega se importando demais, se preocupando demais, dando muita importância para alguma coisa na nossa vida. Você pergunta assim, isso vai ser importante daqui a um ano? Daqui a um ano isso vai ser importante? Porque se a resposta for sim, vale a pena você tentar resolver, você tentar analisar de vários ângulos, você ficar pensando como você pode lidar com aquilo, pedir ajuda para alguém, analisar de uma forma geral o que está acontecendo para que você possa, enfim, lidar com aquilo da melhor forma e tal. Agora, se a resposta for não, daqui a um ano isso não vai ser importante, você está se preocupando com isso por quê? Por que você está se estressando com isso? Porque só serve para isso, para te estressar. Se é uma coisa que não tem importância, por exemplo, uma pessoa falou uma coisa que te incomodou, que você está remoendo, pensando nisso, ficou chateado, ficou triste, aquilo machucou, doeu em você. Aí você fala, isso vai ser importante daqui a um ano? Se a resposta for sim, porque, por exemplo, quem falou foi o seu marido, foi a sua mãe, isso é importante, é uma coisa que é um assunto muito relevante na minha vida, que a gente não pode deixar de lado, nem agora nem nunca. Se eu não resolver agora, daqui a um ano, isso vai ser importante, porque isso vai ter determinado uma rota nova para alguma coisa, um caminho novo para alguma coisa, vai ter aberto um precedente, enfim. Daqui a um ano isso vai ser importante. Então vamos ver como a gente lida com isso. Agora, a pessoa falou alguma coisa com você, que você não concorda, que te machucou de alguma forma, isso vai ser importante daqui a um ano? Não. Por que não? Porque é uma bobagem, porque essa pessoa não é importante na minha vida, enfim, tem vários porquês, depende muito sobre o que nós estamos falando. Isso não vai ter importância na sua vida daqui a um ano? Para de se preocupar com isso. Por que você está gastando energia? Por que você fica ocupando a sua mente com esse assunto? Só está servindo para te estressar e te deixar doente. Ou no caso de quem já chegou a um burnout, para te manter doente. E aí, leva isso para terapia, para você entender porque apesar disso não ser tão relevante na sua vida, a ponto de você saber que daqui a um ano não vai ser importante, você ainda assim se machucou com isso, você se importou com isso, você está preocupado com isso, te deixou ansioso, você está pensando, remoendo, tentando entender, repassando na sua mente o que aconteceu, o que foi falado, pensando em possíveis respostas, pensando o que a pessoa pode estar pensando sobre isso, tentando interpretar, enfim, isso está te estressando. Por que isso está te estressando se isso não vai ser importante daqui a um ano? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, a pergunta número 2. Então a primeira é, isso daqui a um ano vai ser importante? Sim. Então vamos lidar com isso. Isso vai ser importante daqui a um ano? Não. Então por que eu estou me ocupando com isso? Por que isso me machucou? Eu, para responder essas perguntas, fazia um negócio chamado, acho que é meditação analítica, que eu vi uma vez uma matéria sobre isso e adaptei, já falei sobre isso num vídeo, eu não vou lembrar que vídeo é, eu vou falar de novo, porque eu acho importante. Eu misturei a técnica da meditação analítica com a técnica das páginas matinais. Então, no final das contas, o que eu fazia? Eu tinha uma pergunta, por que tal coisa me incomoda? Por que eu não tô sabendo lidar com tal coisa? Por que eu não sei quem falou tal coisa e me machucou a ponto de eu estar pensando nisso até agora? Daí eu pegava um caderno, pegava uma caneta e eu ficava escrevendo durante no mínimo 4 páginas. Quando eu falo escrevendo no mínimo 4 páginas, é sem tirar a caneta do papel. Nem que você comece a escrever, eu não sei mais o que escrever, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, que exercício idiota, e aí volta o pensamento na sua cabeça, você volta a escrever sobre aquilo, e você vai refletindo. É uma forma de você enxergar o problema com um pouco menos de passionalidade, sabe? Com um pouco menos de subjetividade. Você vai refletindo sobre aquilo, para você entender o que aconteceu dentro da sua mente, para que uma coisa que não tem tanta importância, ou não deveria ter tanta importância, acabou ocupando tanto do seu tempo, da sua energia, te estressando, te preocupando, te deixando ansioso.
Quando você começa a escrever o que vem à sua cabeça sobre aquele assunto, inevitavelmente em algum momento você vai chegar a alguma conclusão do porquê aquilo te machuca. Pode ser, por exemplo, porque quando as pessoas falam alguma coisa sobre mim que eu sei que não é verdade, eu me importo. Tá, então por que você se importa se você sabe que não é verdade? E aí você vai escrevendo sobre isso, mas isso é legal você levar para sua terapia. Olha, eu fiz esse exercício e cheguei até aqui, porque a terapia vai te ajudar a entender aquele funcionamento e como você sai dali, como você passa a lidar com situações semelhantes àquela de uma outra forma, que não seja se machucando, se preocupando, se chateando, ficando triste com a pessoa. A gente, com esse exercício, vai aprendendo a dar menos importância às coisas que não são importantes. É simples assim, simples na hora de falar, na hora de fazer não, né? Mas é simples assim o raciocínio. Porque quando você dá muita importância a alguma coisa que não deveria ocupar tanto do seu tempo e da sua energia, você tá só se estressando, tá ficando doente, não tá te levando a nada aqui. Então acho que vale a pena você, diante de uma coisa que tá ocupando o seu pensamento, sempre se perguntar, isso vai ser importante daqui a um ano? Se sim, vamos lidar com isso. Se não, por que então eu estou aqui remoendo isso na minha cabeça? Por que eu fiquei chateado? Por que eu tô pensando tal coisa? Faz esse exercício, que esses exercícios, quando a gente tem que escrever, isso funciona bem pra gente trabalhar a nossa forma de entender as coisas de um outro jeito. Porque quando a gente fica pensando, o cérebro trabalha de uma forma. Quando a gente escreve ou quando a gente fala alto, a gente organiza as nossas ideias, os nossos pensamentos de uma outra forma, que para esse caso é muito mais produtivo pra gente entender. E essa obrigação de a gente ficar escrevendo sem tirar a caneta do papel faz com que a gente não se distraia, não saia daquele raciocínio. Mesmo que pareça que a gente saiu, a gente continua com aquilo ali, tanto que ele volta. E aí é mais fácil da gente concluir alguma coisa com a qual a gente possa trabalhar na terapia e fora dela. Eu entendi muito do meu comportamento em relação às pessoas fazendo esse exercício. Eu comecei a ver como era importante para mim que as pessoas acreditassem em mim de qualquer jeito e como eu ficava indignada quando isso não acontecia. E aos poucos eu fui percebendo que isso daí era uma forma minha de querer ser aceita, de querer agradar todo mundo. E a gente nunca vai agradar todo mundo, graças a Deus, né? Porque imagina agradar pessoas que não tenham nada a ver com você, fazer pessoas que você despreza concordarem com você. Então, se todo mundo que você conhece estiver concordando com você, alguma coisa errada está acontecendo ou com eles ou com você. Mas é uma forma bastante útil da gente entender melhor como funciona a nossa reação com as coisas, que a gente faz automaticamente, né? Então uma coisa acontece, você reage de um jeito, você se ocupa daquilo, você fica chateado, mas dificilmente a gente para tentar entender o porquê da gente ficar chateado. A gente só tenta lidar com aquela chateação. É difícil a gente parar, dar um passo para trás e tentar enxergar o porquê, entender o porquê da gente ficar chateado com aquilo. Então, se você perguntar para você mesmo, isso vai ter importância daqui a um ano, e a sua resposta for não, faz esse exercício para entender, então, por que você está se ocupando tanto disso, se não tem importância. Parece simples, mas não é. Mas é. Leva para terapia, que isso vai ajudar você a entender como você lida com as questões que estão te deixando estressado, porque, de novo, conforme você alimenta o estresse no seu corpo, você está colaborando para o seu burnout, você está colaborando com a doença do seu corpo. O estresse é emocional, mas as consequências são físicas, tanto que a gente fica doente, tanto que o burnout não é uma coisa que deva ser tratada somente num psicólogo, num psiquiatra. Tem as questões físicas que são a consequência do que esse estresse, que é emocional, gerou no nosso corpo. Então, por que você vai querer colaborar com a doença? Por que você vai querer se ocupar, se preocupar, se estressar com coisas que deixam o seu corpo doente? Se você quer se recuperar, você precisa aprender a lidar com essas coisas de uma forma que o efeito seja o contrário. Então, vamos aprender como a gente se estressa tanto. O que faz a gente se estressar tanto, se preocupar tanto, ficar tão ansioso? Por que isso acontece? Porque normalmente se uma pessoa falou uma coisa que te deixou chateado, você não precisa entender por que a pessoa falou aquilo, e sim porque aquilo te machucou. Por que aquilo te estressa? Porque só quando a gente entende isso, a gente consegue reagir de outra forma, lidar de outra maneira com essas coisas, baixar o estresse e se recuperar.